Olá, sejam muito bem-vindos ao Jardim da Litomancia. Aqui nesse canal você vai encontrar leituras intuitivas, gratuitas e atemporais aqui no YouTube para vocês. Atemporais, que significa que qualquer momento que você vê essa leitura, a espiritualidade tem uma mensagem para você. Intuitivas, porque a sua intuição também conta e você não vai encaixar a tua história na leitura, mas extrair dessa leitura informações que te sirvam de aconselhamento através da espiritualidade, tá bom? Não vou falar de um gênero específico, mas se aparecer nessa leitura, eu aponto para vocês. Lembrando que eu não abordo você para oferecer leitura paga, tá bom? E que em breve eu vou estar trazendo lives para vocês. E peço, humildemente, se essa leitura ressoar com a tua energia, se estiver contando a tua história, deixa um feedback nos comentários e aceito a sua sugestão para as próximas leituras. Deixa a sua sugestão nos comentários e a gente faz uma leitura em cima do tema que você sugerir. Vamos à leitura de hoje? Bom, a leitura de hoje, ela conta uma história, tá? Mostra uma situação acontecendo aqui. Então pense em alguém específico aí, que eu vou falar da sua energia e da energia desse alguém, tá? Aqui vem muito claro uma situação que você tem um relacionamento com alguém aí. Só que essa pessoa, né? Eu não vou falar de gênero, tá? Mas aqui eu vou começar abordando o gênero feminino, tá? Tem uma pessoa aí na sua vida, né? Essa pessoa, ela te observa com muito ciúme, é uma pessoa que tem muita insegurança, é uma pessoa que ela tá carregando nesse momento um ciúme de um amigo seu. É como se você tivesse uma amizade, né? E você tem um relacionamento. Só que esse seu companheiro, esse seu parceiro, né? Ele tem muito ciúme desse amigo seu e mostra uma situação acontecendo. Esse parceiro, esse companheiro seu, essa pessoa que você pensou e trouxe nessa leitura, em breve ele vai conversar com esse amigo seu sem você saber. Ele vai chegar nesse amigo seu, né? De repente para tirar satisfação de alguma coisa, ou até pedir para esse amigo seu se afastar de você, porque é um homem muito inseguro, é um homem que carrega muita insegurança. E mostra que esse amigo seu, ele vai te contar essa situação em breve. Ele vai chegar em você e vai falar que o seu companheiro procurou ele para conversar. E até o teor dessa conversa ele vai te revelar. Tá bom? Mostra uma situação acontecendo aqui e mostra esse amigo seu não sendo tão receptivo com esse companheiro seu. É como se esse companheiro seu fosse conversar com esse amigo, tirar alguma satisfação de alguma situação aí, e a resposta desse amigo não ser tão agradável para ele, não. Possivelmente pode haver discussão, tá? Este homem que você traz nessa leitura é uma pessoa que ela carrega uma insegurança muito grande. É uma pessoa orgulhosa, por vezes. É uma pessoa que tem muito pensamento de autoestima baixa. E esse homem ele carrega uma insegurança muito grande acerca de relacionamento, acerca das coisas da vida dele. Existem sinais aqui que essa leitura possivelmente é para você. Eu vou apontar 3 situações aqui, tá? Possivelmente 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, você está num relacionamento e você tem um filho nesse relacionamento. É a primeira situação. A segunda situação pode ser que esse companheiro seu, essa pessoa que você trouxe nessa leitura, é mais novo que você. Tem uma diferença de idade aí. E o terceiro ponto é que possivelmente essa pessoa do seu relacionamento tenha um filho de um casamento anterior, de uma relação anterior, tá? 3 situações aqui. Mostra que essa pessoa, a modo de conversa, ela não tem muito tato para conversar com você.
mostra que essa pessoa, às vezes, ela é ruim com palavras. É uma pessoa que não sabe se expressar com palavras, porque carrega uma insegurança muito grande. É uma pessoa que está apegada, e o conselho da espiritualidade para você é para você reavaliar essa situação com essa pessoa, porque mostra que você não está muito feliz nessa relação. Você gosta dessa pessoa, mas você vive com o coração apertado no relacionamento com esse alguém. Como se essa pessoa te perseguisse, sabe? Mas não por causa da sua postura, porque mostra que você respeita esse alguém, você tem uma postura digna no relacionamento com essa pessoa, você respeita essa pessoa. Só que esse homem, ele carrega uma insegurança muito grande, né? Então, todo movimento que você faz, essa pessoa se sente ameaçada, mas não por causa da tua postura, mas por causa da insegurança que ela carrega. Aqui na leitura mostra a insegurança dessa pessoa e o porquê que ela age desse jeito. Possivelmente você saiba, porque existe uma característica nesse homem aí, né? Que de modo íntimo, e eu vou falar de um jeito assim para o vídeo não ser barrado ou derrubado, eu vou colocar como uma característica física. E essa característica física nesse homem, de modo íntimo, eu vou classificar como se fosse um carro, para você entender, para não derrubar o meu vídeo, tá? Porque essa leitura ela tá muito específica. É como se os outros homens andassem de Hilux e o carro desse homem é o Fusca. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? A modo de insegurança que esse homem carrega é dessa característica dele. Porque o sentimento desse homem em relação a você é como se esse movimento amoroso, essa intimidade que ele tem com você, ele sentisse que você não está satisfeita. Ele sentisse que fosse insuficiente para você. Isso causa uma insegurança muito grande nele, tá? O carro desse homem até falhou algumas vezes, porque ele carrega muita insegurança nesse sentido. E a espiritualidade fala para você tomar cuidado com essa relação, porque essa pessoa ela carrega uma espécie de paranoia acerca disso. E isso pode ser prejudicial a você, porque é uma insegurança estruturada de nível íntimo e físico que essa pessoa carrega e que não é culpa sua. Não é por causa da sua postura, não é por causa desse seu amigo que você tem amizade, porque essa pessoa já imaginou situações suas com esse amigo, por causa dessa insegurança íntima que ele carrega, sabe? Então é uma pessoa que está numa espécie de paranoia. E o conselho da espiritualidade para você é você reavaliar, né, se essa relação, se esse relacionamento, se você está sendo feliz de fato nesse relacionamento. Se não seria um momento de você reavaliar o lugar dessa pessoa na tua vida. Porque essa pessoa, a nível de paranoia, ela carrega uma insegurança muito grande. E é perigoso se relacionar com uma pessoa assim. Porque quando a pessoa carrega uma insegurança que é dela, você pode viver trancado, trancada dentro de uma casa. Essa pessoa ela sempre vai estar desconfiada de você. Sempre vai estar desconfiada, pensando que você está traindo ela, pensando que você já trocou ela, pensando que você está buscando, né, carros maiores, se é que você me entende. Então, veio muito específica essa leitura. E o conselho da espiritualidade para você nesse momento é você reavaliar o seu sentimento. Mostra que você gosta dessa pessoa. Mas a espiritualidade pede para você observar esse apego excessivo desse alguém. Porque essa pessoa, ela carrega um apego orgulhoso e isso pode prejudicar outras áreas da sua vida. Possivelmente esse movimento desse homem para com esse amigo seu pode prejudicar essa amizade com esse amigo seu também. E é possível que depois dessa conversa que esse homem vai ter com esse amigo seu para tirar alguma satisfação, ele vai conseguir o intento dele, que é de destruir a sua amizade que você tem com esse amigo aí. É como se o que ele dissesse para esse amigo seu aí
fizesse ele desistir da amizade que ele tem contigo. Por causa do quê? Da insegurança que essa pessoa carrega. Aqui é um julgo desigual que aparece em um relacionamento, tá? E tem três características aqui, e possivelmente eu estou falando com 3 grupos de pessoas diferentes. Lógico que as energias elas falam de um coletivo. E de repente o que eu estou falando aqui não pode nem ressoar com o seu momento atual. Mas mesmo assim eu peço para você ficar no vídeo até o final e acompanhar os outros conteúdos que eu estou postando aqui no meu canal, pois as leituras elas falam de um coletivo. E possivelmente a espiritualidade tem uma mensagem para você em um outro vídeo, tá bom? Mas o conselho da espiritualidade para você nesse momento é você reavaliar esse sentimento seu, colocar na balança de fato as atitudes dessa pessoa para com você, pois isso pode ser prejudicial a você em outras áreas da sua vida. Porque mostra essa pessoa carregando uma insegurança muito grande nesse momento e trazendo um prejuízo no seu campo de amizade. E o próximo movimento dessa pessoa, possivelmente, vai ser te afastar dos seus familiares. Porque essa pessoa ela carrega um apego. Essa pessoa carrega uma insegurança. Essa pessoa ela carrega um orgulho, sabe? Essa pessoa ela tem uma insegurança muito grande acerca de algo que não tem nada a ver, né? Só que essa pessoa, ela carrega isso a modo de paranoia. No pensamento desse alguém, ele não é suficiente para você. E isso causa uma insegurança para ele, sabe? É como se o carro dele não corresse a quilometragem que é necessária, se é que você me entende. Isso te deixasse insatisfeita, tá? Eu estou falando de vários gêneros, tá? E isso não acontece só com homens, não. Pode acontecer com mulheres também, tá? Nessas questões íntimas, né? E eu posso estar falando com qualquer gênero, mas aparece aqui a pedra do homem, tá? A pedra do homem. Então, possivelmente é um homem que carrega essa insegurança aí e você está a ponto de não suportar mais essa insegurança desse alguém. É como se você tivesse sempre aquém, sabe? Que mesmo se você fizer tudo que essa pessoa pedir, essa pessoa ela sempre vai carregar um ciúme de você. Um ciúme que pode prejudicar as suas relações, não só com esse alguém, porque mostra essa relação já meio adoentada. Então a espiritualidade pede para você avaliar se de fato é isso mesmo que você quer. Porque não mostra um relacionamento tão duradouro aqui, tão antigo. Mostra um relacionamento até meio que recente. Eu estou falando de relacionamento aqui de 1 ano, mais ou menos, né? Mas não se atém a datas não, tá? Não tem uma data específica. Mas é um relacionamento que começou há pouco tempo. Então, e você tá com o coração apertado, porque você gosta dessa pessoa e você carrega uma certeza aí, né? De que de repente, uma clareza, né? De que de repente tem um jugo desigual aí, né? De que não adianta você ter uma postura, não adianta você desfazer de amizade, não adianta você se afastar de familiares, que não vai adiantar de repente você ficar se provando o tempo inteiro para essa pessoa, porque a insegurança que ela carrega não pertence a você. Pertence a ela, é coisa dela, no caso dele, né? É algo que essa pessoa criou na cabeça, sabe? Olha, a pessoa que você trouxe nessa leitura aqui, seria interessante um acompanhamento psicológico, porque essa pessoa ela não tá bem não, porque a modo de pensar dessa pessoa é meio tóxico, apegado, sabe? E pode ser prejudicial para você e até perigoso. Tá bom? Então toma cuidado aqui. Avalie essa situação com essa pessoa. Mostra essa situação dessa pessoa indo falar com um amigo seu, como se ele fosse tirar uma satisfação. E esse amigo não sendo receptivo a essa pessoa, porque mostra aqui nessa leitura que esse amigo seu não gosta dessa pessoa do seu relacionamento. Eles não se dão muito bem. E essa pessoa ela tá com ciúme desse amigo seu.
E vai tirar satisfação com esse amigo seu, sim. E esse amigo seu vai falar para você em breve que o fulano foi lá conversar com ele, falou um monte de desaforo para ele e ele não deixou barato. Então toma cuidado aqui com essa situação, tá? Se você se conecta com essa energia, eu espero que tenha sido útil, a certo modo, e o conselho da espiritualidade para você é avaliar se realmente vale a pena você manter uma pessoa desse jeito na sua vida. Porque sentimento há, tanto da sua parte quanto da parte dele, só que o sentimento desse homem é um sentimento apegado, baseado em insegurança. Insegurança. Não tem pilar de amor aqui, no sentimento desse alguém. Tem a coisa da sexualidade, da atração física, tem. Mas amor não aparece aqui, não. Aparece o apego, aparece o orgulho, aparece essa situação aí dessa insegurança física que esse homem carrega, né? De olhar pro carrinho dele e pensar assim que não dá conta, sabe? Isso gera uma insegurança nesse homem. E por causa da insegurança desse homem, ele te persegue. Avalie essa situação, tá? Toma cuidado com essa energia aqui. E se você gostou dessa leitura, deixa um feedback aí nos comentários, tá? Não cite nome de pessoas nos comentários, tá bom? Para não haver exposições. E conta para mim aí nos comentários se é isso mesmo que está acontecendo no seu campo, tá bom? E te aguardo para as próximas leituras. Todo dia tem uma leitura nova. Acompanhe os posts, pois lá eu também coloco mensagens. Peço para você sempre ouvir essas leituras com responsabilidade e maturidade, pois as leituras elas falam de um coletivo e nem sempre pode ressoar. Mas te convido a fazer parte do Jardim da Litomancia, ver os outros vídeos que eu posto aqui, pois a espiritualidade ela tem uma mensagem direta para o seu momento atual, tá bom? Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Deixe sua sugestão de temas, que as próximas leituras podemos fazer uma tiragem baseada no tema que você sugerir. Então, o conselho da espiritualidade é para você meio que abrir o teu olho e avaliar o que compensa e o que não compensa. Porque mais que haja um sentimento aí nesse relacionamento de vocês, todo relacionamento, para ser duradouro, para ser promissor, para ser baseado no respeito, numa cumplicidade, numa reciprocidade e numa troca, é necessário saúde mental. E essa pessoa que você traz nessa leitura aqui necessita de observar esse campo aí da mente, né? Pois essa pessoa pode estar equivocada acerca da insegurança dele. Porque para você, tanto importa essa situação, essa questão, esse detalhe. Para você não importa, mas para esse homem importa muito. Isso causa uma insegurança muito grande para ele. Muito específica essa leitura. Eu espero que você tenha gostado. E te aguardo para os próximos vídeos. Um abraço a todos, sejam bem-vindos ao canal Jardim da Litomancia. E aqui sempre vai ter um vídeo para vocês, tá bom? Sempre antes de postar um vídeo eu faço uma chamada no Shorts. Então se você vê um homem bonito falando lá, uma mulher bonita falando lá, é eu transmitindo a mensagem para você e fazendo a chamada para a leitura que acabou de sair, tá bom? Um abraço a todos e eu te aguardo para a próxima leitura. Tchau, tchau.